Efésios 5:3. Efésios 5:3. Irmãos, vou trazer domingo aqui as fotos lá da nossa obra, para vocês verem como é que está avançado lá. Logo, logo estaremos lá. Aleluia. E para inaugurar, acho que não vou conseguir, mas já mandei o contatinho lá, nós vamos trazer. Acho que muitos irmãos acompanham ele, o pastor Augusto Nicodemos. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Aí, ó, você vê, os irmãos ouvem nele, né? É que lá vai ter um lugar decente. Eu não vou trazer bem mais gente, vai ser uma bênção. Efésios 5. Eu vou pregar hoje, do versículo 3 ao 5. Mas eu preciso falar do contexto aqui, que é o versículo 2. Vamos lá. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Eu preguei isso aqui semana passada. Jesus, aqui Paulo está dizendo que nós devemos andar em amor. Todo mundo diz isso. A artista da Globo diz isso. Final de ano, o que você deseja para o ano que vem? Aí a artistinha da Globo. Amor, que todo mundo... Amor. E aí ele sai dali e vai meter não uma faca, né? Mas outra coisa para matar o filho que está no ventre dele. E acha que aborto é lindo. Mas fala em nome do amor. Paulo aqui diz algo bem concreto do que é amor. Ele diz, olha, amor é isso aqui que Cristo fez. Andar em amor como Cristo andou. E como Cristo andou? Se entregando por Deus e pelas pessoas. Então, amor é o que está em 1 Coríntios 13. Não procura o próprio interesse, mas vive em prol de outro. Essa é a essência do amor. É o nível mais alto de amor. E aí, olha que coisa interessante. Aí, Paulo então diz o verso 3. Mas, esse mas aqui é uma conjunçãozinha, uma ligação ao que ele disse anteriormente. Olha, mas a impundicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe. Vou explicar tudo isso aqui já, hein? Nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Até aí. Em resumo aqui desses 3 versículos, o que Paulo está dizendo é: não andem no caminho da perversidade sexual. É isso que ele está dizendo. E esse é o meu tema. Mas olha que coisa interessante. Depois de Paulo falar que o amor, dar a definição do que é amor, que é viver em prol do outro, ele diz, mas, e agora ele dá um outro tipo de caminho. O primeiro caminho é o do amor. Agora ele vai dar um outro caminho, da perversidade, da perversão sexual. Por que ele diz isso? O contraponto aqui do amor, um dos contrapontos aqui do amor é o caminho da perversão sexual. Ou seja, se o amor é o caminho da renúncia em prol do outro, a perversão sexual é o fruto do egoísmo. Se o amor é o altruísmo, é o caminho daquele que se preocupa com o outro, todo tipo de perversão sexual é fruto do egoísmo, que é o oposto do que é amor. É importante esse assunto. Com certeza é importante, porque olha o que George Lucas, um marxista húngaro, disse. Se a ética sexual cristã pudesse ser fragilizada junto às crianças, então o odiado patriarcado, que é a família patriarcal, homem e mulher, tendo o pai como cabeça. Então, a família tradicional e a igreja sofreriam um duro golpe. Se você destruísse, dizia esse marxista, se você conseguisse destruir a ética sexual, o padrão do que a Bíblia ensina, do que deve ser uma vida sexual sadia diante de Deus, se você conseguir destruir essa ideia, a família e a igreja vão sofrer um duro golpe. Não é sem razão que o MEC quer colocar aquela apostilinha lá, não sei se vocês já viram aí na internet. Está lá um menininho, junto com outro menininho, um menininho fazendo sexo oral em outro menininho. E um monte...
Aleluia. Está gravando? O que eu estava falando mesmo? Do MEC. Não é sem razão. Não é sem razão que... Onde você aprendeu a falar palavrão? Talvez seu pai falasse, mas os mais antigos dificilmente em casa fariam isso. Onde você aprendeu a pornografia e todas aquelas coisas? Seu pai? Seu pai levou você, vamos lá, filhão, vou te levar na zona. Foi isso? Alguns pais fazem isso. Mas acho bem difícil. A maioria aprendeu na escola. Aprenda na escola. É o que George Lucas disse. Não é sem motivo que muitas pessoas, muito jovens principalmente, não querem se aproximar da fé cristã. Porque muitas pessoas hoje não querem se aproximar da fé cristã, senão que um dos ídolos deles é o sexo, a perversão sexual. De maneira nenhuma o apóstolo Paulo tem uma atitude negativa em relação ao sexo ordenado por Deus, que é aquele dentro do casamento de um homem com uma mulher. De maneira nenhuma. O ódio de Paulo é a perversão sexual. A repulsa de Paulo é em relação à perversão sexual. E é isso que o texto diz aqui. E qual então deve ser a base cristã que eu e você devemos andar? Paulo diz, em primeiro lugar, nem comentem sobre o pecado. Você pode dizer isso? Nem comentem. Ele diz aqui, a impudicícia e toda sorte de impureza. Impudicícia e toda sorte de impureza representam todo o tipo de perversão sexual. Homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, fornicação, que é o sexo antes do casamento, adultério, que é o sexo com uma pessoa casada, ou por aí vai. Todo tipo de perversão sexual. Pastor, o que é perversão sexual? É tudo aquilo que não tem a ver com um homem ou uma mulher dentro de um casamento. Só você entender o casamento de um homem e uma mulher, o resto é perversão sexual. E olha o que ele diz, que essas perversões nem se nomeiem. Nem se nomeiem. Algumas traduções traduzem essa passagem assim, que o pecado sexual não seja nem mesmo assunto de conversa entre vocês. John Stott diz assim, não façam piadas acerca do sexo. Duro isso aqui. Talvez já fizemos várias vezes. Mas, pastor, ele está certo? Ora, se ele diz que é para a gente nem nomear, que esses pecados não sejam nem motivo de conversa, com certeza, piada também não. Inclui. Olha o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O que essas pessoas fazem é tão nojento o que eles fazem em oculto, que apenas mencionar, não precisamos fazer, apenas mencionar o que eles fazem já é motivo de vergonha. Ao invés do apóstolo Paulo começar falando contra a perversão sexual, dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro, ele começa assim, pessoal, nem mencione isso. Ele nem precisa chegar lá, nos pormenores, dizendo, não faça isso nem aquilo. Claro, em outras passagens da Escritura está lá, de maneira bem explícita, o que não podemos, não devemos fazer. Mas ele já começa sendo ainda mais radical, dizendo, nem mencionem. Nem mencionem. Nem mencionem. E é interessante a ideia de castidade, a ideia de pureza de Paulo. Num tempo onde a cultura era totalmente influenciada pela cultura grega. Os gregos, por exemplo, cultuavam a deusa Ártemis. Essa deusa era cultuada por meio de prostitutas cultuais, orgias sexuais. O homem saía de sua casa e dizia para sua esposa, estou indo ao culto. Ah, que bom. Que culto era esse? Que culto era esse? Ele ia e naquele lugar tinha lá mulheres prontas para manterem todo tipo de relação sexual com aqueles homens. E acreditavam que fazendo assim, estavam cultuando aos seus deuses. Um absurdo. Essa era a cultura que Paulo vivia, onde o sexo era adorado. Era visto como uma coisa natural para ser feita de todo tipo, e não dentro apenas do casamento. Essa era a ideia. E é nesse mundo, é nesse contexto, que Paulo vem e diz, olha, isso aí é abominável. Isso aí é ridículo. Eu sei. Principalmente depois da década de 60, influenciados por vários tipos de movimento, um deles, movimento hippie, uma das bases com certeza, o marxismo. Algumas pessoas aderiram à ideia de que
O sexo livre. Olha a palavra. Livre. O movimento hippie dizia isso. Faça amor, não faça guerra. Aquilo ali era uma conquista da humanidade. Poder, como bicho, se relacionar com qualquer um que aparece na minha frente. Para eles foi uma conquista. Um avanço da sociedade que saiu da idade das trevas e foi iluminada. Essa era a ideia deles. Paulo diz, é vergonha. Apenas mencionar o que essas pessoas fazem é vergonha, é escravidão. Eles não são livres. Eles são escravos de suas concupiscências, de seus apetites vorazes. Eles não conseguem dominar os seus apetites. Eles não são livres, pelo contrário, eles são escravos. Porque só alguém livre pode sim passar, e mesmo sendo casado, uma outra moça, que não é a esposa dele, e ele pode dizer não, porque ele é livre. Quem é livre consegue dizer não. Mas os ímpios não conseguem dizer não, porque são escravos. Ainda que ele esteja apaixonado pela mulher dele, em muitas vezes ele não consegue dizer não, porque ele é escravo. Mas eles pintam a ideia de que são livres. Paulo diz, nem mencionem o que esses homens fazem em oculto. Nem mencionem. Segundo, Paulo diz, não seja vulgar. Você pode dizer isso? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Vou traduzir. Palavra torpe, imoral, vulgar. Palavras vãs, vazias, tolas. E chocarrice, libertinagem. Ele diz, olha, que você não seja um imbecil. Essa é a primeira. Você não seja um imbecil. E segundo, que a sua conversa não seja suja, como a dos ímpios é. Onde de cada 10 palavras, 11, ele tem que mencionar uma sujeira. Repare esses comediantes. Ele não consegue fazer uma piada sem soltar um palavrão no meio. Não consegue. Não consegue. Se não falar uma coisinha suja, não tem graça. A graça deles é fazer alguma piada relacionada a sexo. Ele diz, que o linguajar de vocês não seja assim. É interessante você ver, principalmente na internet, cristãos que têm uma linguagem horrível. Por exemplo, eu não vou mencionar, mas ao invés de falar, olha, isso aqui é um número 2, um cocô, eles usam essas expressões feias para xingar os outros e também em um momento de descontrole emocional. Isso não é coisa de crente. Isso não é linguagem de cristão, filho de Deus, de gente santa, como diz aqui. Isso não convém a santos. Esse linguajar não compete a nós. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Não podemos ser como os ímpios são. Os ímpios são assim. A linguagem deles é suja. A linguagem deles é baixa. Chocarrice também é isso. Linguagem baixa. Baixa. Não, vocês não devem ser baixos. E não apenas no sentido de sexual. Baixo em todos os sentidos. Vocês não podem ser como essas pessoas são. Ou como que a gente vê na internet, né? A internet, Facebook, principalmente, parece uma rinha de galo, meu amigo. O pau quebra lá, né? Rapaz, o povo fica brabo lá, você vê? Já só esporada. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. E o cara acha que é crente. Ou pelo menos acha que aquilo ali é uma coisa de crente. Acha que está sendo um profeta ainda, xingando as pessoas daquela maneira. Isso não é coisa de crente. Crente não fica se rebaixando, não tem uma linguagem. Não apenas verbal, mas também escrita. Né? Porque você escreve lá. Baixa, tola, imbecil. Isso não é coisa de gente crente. Não, fiquem perdendo tempo com coisa suja e nem estúpida, nem imbecil, diz ele. Não sejam assim. Isso não deve ocupar a conversa de vocês, a fala de vocês, a comunicação de vocês. Porque vocês não são assim. Vocês são filhos de Deus. Uma mente suja vai se expressar de maneira suja, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então ele diz, olha, não sejam assim. Não sejam assim. Podemos confrontar o erro com certeza. Vou te dar um exemplo. Eu posso condenar, eu posso dizer, olha, não concordo com o que o Silas Malafaia fala? Acredito que devo. Em relação
aos assuntos políticos quando ele fala sobre homossexualismo? Concordo. Com certeza, já vi, já chegou lá no meu e-mail algumas solicitações, algumas manifestações políticas da parte dele que eu concordo, eu apoiei. Com certeza, e vou sempre apoiar. Agora, no resto, quando ele abre a boca para pregar a palavra, discordo quase de tudo. Desde o pé, o dedinho do pé dele até o cabelo dele. Mas eu preciso com isso dizer, como alguns outros fazem, o Silas Malafaia, o Silas Malacheia. Eu preciso diminuí-lo. Porque, olha, não interessa, ele pode ser crente, assembleia, de esquerda ou de direita, ele ainda não deixou de ser um ser humano. Não deixou de ser um ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí a gente vai, muitas vezes, ao brigar com o monstro, se transformando em outro monstro. Nós somos santos, diz o texto. Lembre-se disso. Você talvez veio da igreja católica. Na igreja católica, santo é aquele cara que fica lá no pináculo do templo, lá no alto monte. É uma classe especial dentro da igreja. Uma meia dúzia de pessoas iluminadas e muito puras. Não é esse o sentido da palavra santo. A palavra santo é aquele que foi comprado, separado por Cristo Jesus. Por isso que Paulo chama todos os cristãos de santos, porque todos nós fomos separados do mundo. Nós estávamos no mundo e Cristo nos tirou de lá. Ele nos separou. Assim como você, quando você vai escolher algo, você vai comprar algo no mercado e você tira dali, você separa e coloca no seu carrinho. Jesus Cristo fez isso. Ele nos retirou do meio de toda aquela multidão. Nós somos santos. Nós fomos separados por Cristo e devemos nos separar para Cristo. É como uma esposa. Eu separei a minha esposa para mim. No meio de um monte de moça, eu separei a minha esposa. Ou ela que separou, eu não sei, né? E agora ela também deve se separar para mim. É isso que é o sentido de santo. Esquece aquela noção católica que está errada. Não é bíblica. Não é bíblica, porque todos nós fomos chamados para andar em santidade. Não é essa ideia de que uma meia dúzia busca a Deus, ora, que é o clero, o pastor, não sei quem, a liderança. Esse povo busca a Deus. Esse povo... Imagina, o pastor está assistindo o Big Brother. Não volto mais naquela igreja. Não, mas o que é isso? Deixa eu dar uma assistidinha aqui no Big Brother. Deixa eu ver quem que vai pro paredão hoje. Ele acha que pode assistir. Porque ele ainda tem uma noção errada do que é ser cristão. Ele pensa que é uma classe especial, que pastor é especial. Ele não entende que o pastor é só o irmão mais velho que está ajudando os outros irmãos no caminho. É só isso. É só isso. Ele ainda tem aquela ideia clerical na cabeça ainda. Ele diz aqui, não sejam assim, por quê? Porque vocês são santos. Que a conversa de vocês seja sadia. Que o andar de vocês seja sadio. E aí, qual é a solução de Paulo para andarmos em santidade? Olha o que ele diz no verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Antes, ação de graça. Espera aí, Paulo é um mau escritor? Paulo é um mau intelectual? Porque ele está fazendo um contraponto aqui que parece não ser natural. Como assim? Paulo diz, olha, tem o caminho da perversidade, da perversão sexual. Então, não andem por esse caminho. Andem pelo caminho, se espera que ele falasse, ande pelo caminho da pureza sexual. Tem o caminho da sujeira sexual e tem o caminho da pureza sexual. Ele acabou de mencionar o caminho da sujeira sexual. Então você esperava, olha, então ele diria, olha, andem no caminho da pureza. Mas não, ele fala, ao invés de andarem no caminho da perversão sexual, andem com ações de graça. Mas essa é a cura? Esse é o remédio? É. Por quê? A concupiscência, essa é uma palavrinha que é muito usada no Novo Testamento, significa o desejo forte da carne, os apetites carnais que existem em nós ainda. Pessoas com vidas insatisfeitas, pessoas que têm um vazio, precisam se satisfazer.
Pessoas vazias, que precisam se satisfazer, encontram no sexo o destino mais fácil. Pessoas felizes, completas, agradecidas, contentes, estão satisfeitas. Não precisam buscar na perversão sexual alimento e satisfação para suas almas. É por isso que ele diz, andem com ações de graça. Portanto, em primeiro lugar, vencemos as tentações sexuais. Em primeiro lugar, nascendo de novo. Nascendo de novo. Não adianta falar para um porco se comportar como ovelha. O que acontece é que nas igrejas muitas pessoas religiosas, pessoas que frequentam o culto, que amam, que gostam de estar num culto, mas que não nasceram de novo. Não nasceram de novo, são ímpias. E a Bíblia diz que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Não é uma pessoa nascida, regenerada. Regenerada. O que acontece em muitas igrejas, o que acontece em todas as igrejas, é que há pessoas que são como porcos. Elas foram lavadas. Elas ganharam um banho e foram ensinadas a como sentar à mesa. Mas não adianta. Elas ainda são ímpias. Elas ainda têm sede da lama. Elas ainda amam aquela lavagem. Elas se lembram da lavagem. E dá até um friozinho na barriga. Dá aquela, ai meu Deus. Porque elas são ímpias. São religiosas, mas são ímpias. São ímpias. Não foram regeneradas. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, diz 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando. Pode um cristão pecar e pecar feio? Pode. Davi é um exemplo, ele matou, mentiu e adulterou e era crente. Mas pode uma pessoa cristã, verdadeira, permanecer em pecado? Durante meses, meses e meses e anos, e não se arrepender e não se sentir mal por isso? Pode isso acontecer? Pode uma pessoa fornicar constantemente e dizer, sou cristão? Pode ficar mantendo relação sexual com a namoradinha e vir ao culto e dar glória a Deus? E permanecer assim? E permanecer assim por um longo tempo? Diz a Escritura que isso é impossível. Ou a Bíblia está errada, ou você está errado. Mas não é possível que alguém permaneça na lama. Uma ovelha pode cair na lama? Pode. Pode cair algumas vezes na lama? Pode. Pode cair várias vezes na lama? Pode. Mas toda vez que ela cai, ela fala, isso aqui não é o meu lugar. Estou me sentindo mal. Isso aqui não é o meu lugar. O porco, entretanto, cai e diz o quê? Aqui é o meu lugar, onde plantei meu chiqueiro. Não é assim? Ele ama aquilo ali. Pode um cristão ficar chateado e num dia falar, hoje tem que ir ao culto? Oh, Deus. Pode. Pode um cristão constantemente sentir peso de vir ao culto? De vir à casa do seu pai, que não é esse prédio, mas quando nós nos reunimos, isso é a igreja. Pode uma pessoa que se diz filha de Deus ter dificuldade de ir ouvir o que Deus tem para lhe dizer? Não pode. Então, com certeza, não adianta falar em banho gelado, não sei o quê, e todos esses conselhinhos piegas, que mais parecem conselhos de autoajuda do que pregação do Evangelho, para você vencer o pecado sexual. Primeiro você precisa nascer de novo, e talvez você esteja frequentando aqui há muito tempo e você ainda não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, e buscá-lo. É isso que a Escritura diz. Mas em segundo lugar, ele diz, agradeça, tenha um coração grato. A gratidão é o princípio da satisfação. Gratidão, não apenas para vencer pecado sexual, mas para vencer quase tudo que existe de ruim nesta vida. Gratidão, um coração grato a Deus. Pessoas gratas são pessoas completas em Deus. São pessoas que têm um propósito na vida. Pessoas que têm um propósito na vida, que são cheias de Deus, que sabem que a sua vida existe para algo maior, para a eternidade. Esse tipo de gente que tem propósito, ele é satisfeito, ele é completo. Este tipo de pessoa consegue vencer tentação sexual. Agora aquele que a vida dele acaba amanhã, acaba no cemitério, que ele não tem uma perspectiva maior, essa pessoa é mais suscetível a cair em pecados sexuais, em qualquer outro tipo de pecado. Porque olha o que a Bíblia diz acerca de Moisés, que ele recusou ser chamado príncipe, filho da filha de Faraó, um príncipe. Preferiu
sofrer com o povo de Israel no deserto do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Transitórios que vêm de trânsito, em movimento, momentâneo. Que vem, que vai, que passa. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto a usufruir prazeres transitórios como um príncipe no Egito. Meu amigo, com um príncipe no Egito ele podia fazer o que quisesse. Muita orgia, hein? Mas diz o texto que ele falou, não, prefiro sofrer no deserto. E ele explica por quê. O autor de Hebreus explica por quê. Porque Moisés contemplava o galardão. Ele via a eternidade. Quem vive com base na eternidade tem propósito na vida. Quem tem propósito na vida é satisfeito, é grato. É grato. E a gratidão, nós também aprendemos e cultivamos a gratidão, não dizendo obrigado, 10 vezes obrigado. Obrigado. Eu fiquei agradecido. Não é assim que nós cultivamos gratidão. Você cultiva a gratidão no instante em que você percebe quão pecador você é. No instante em que você percebe que você merecia morrer e ir para o inferno, que você não era digno de ter família, você não era digno de nada, que você merecia condenação. Esse é o único veredito em relação a você. Que não importa o que acontece na sua vida, você está no lucro. Você está no lucro, porque eu e você, sem exceção, do mais novo ao mais velho, do recém-nascido ao mais idoso, todos nós, sem exceção, diz a Escritura, somos pecadores, nascemos em pecado e merecemos a condenação. Se você tem essa ideia bem clara na sua vida, e quanto mais aumenta o seu entendimento dessa verdade, mais gratidão você tem. Quanto mais noção você tem da onde Deus arrancou você, de quão pecador você é, mesmo dizendo poucas vezes obrigado, você cultiva gratidão. Gratidão. E a gratidão, abrir um parênteses aqui, soluciona muitos problemas, como o pecado sexual, mas outros também. Quem não tem um coração grato, pode trocar de casa, e no instante que ele troca de casa, ou quer ter uma casa, e ele percebe que lá naquela casa ele fala, poxa, meu sonho era esse, ter uma casa quitada. Ele tem. Estando lá, ele diz, rapaz, uma casinha um pouco maior seria bom, hein? Conquistando a casa um pouco maior, ele diz, puxa, e uma na praia também, hein? Ele nunca consegue ficar feliz. Eu não estou dizendo que é errado que o Senhor prospere você, e você compre uma casa maior e quem sabe até uma na praia. Claro, desde que você me chame para ir lá, né? Por favor. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é a ideia de que felicidade só amanhã. Quanto que você precisa para ser feliz? Só mais um pouquinho. Só um pouquinho mais. O salário é um pouquinho maior. Garanto para você, meu salário já aumentou algumas vezes. Passa alguns tempos depois de ter aumentado, já pensa, um pouquinho mais seria bom, hein? Aí eu falo, não, se eu ganhasse aquele tanto lá, acho que eu já ia ficar feliz. Eu não precisava de mais nada. Aí você ganha. Aí você fala, não, mas se eu ganhar um pouquinho mais, aí acho que não vou precisar de mais nada. Gratidão. Se você diz assim, o dia que eu terminar minha casa, o dia que eu quitar minha casa, o dia que eu tiver minha casa, o dia que meu filho passar não sei no que, o dia que meu filho estiver não sei na onde, o dia que eu conquistar aquilo outro, aí eu vou ser feliz. Quero te dar uma notícia, você mora na casa da ingratidão. Saia de lá. Saia de lá. Porque hoje mesmo, não importando a vida que você tem, o salário que você tem, hoje mesmo você pode ser feliz. Hoje mesmo você pode cultivar um coração alegre. Desde que você cultive um coração grato. Gratidão é o segredo para o contentamento, para a alegria. Terceiro e último princípio. Os impuros não herdarão o reino. Você pode dizer isso? Mais uma vez, impureza está associada com todo tipo de perversão sexual. Sabei, pois, isto, verso 5. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra. Engraçado ele colocar aqui a avareza no meio dos pecados sexuais, hein? É egoísmo. Que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que não praticar a impureza? Eu poderia dizer para você assim, olha,
as consequências ruins. Isso é verdade, está na Escritura. Que aqueles que vivem em pecado sofrerão coisas terríveis, nesta vida mesmo. Olha, cuidado. Pode pegar uma doença, uma gravidez fora de hora. Mas a base de Paulo é outra, é algo mais sólido. Ele diz: os impuros não herdarão o reino. E aí, a gente se lembra de Moisés. Moisés abriu mão desses prazeres, diz o texto que por quê? Porque contemplava o galardão. O galardão é uma referência aos prêmios de Deus na vida eterna, na vida futura. Então, olha o que ele diz: a eternidade influencia a minha vida passageira aqui. O amanhã determina como eu vou andar hoje. Ele não diz assim, pessoal, cultive uma vida santa sexualmente, porque assim vocês serão felizes, ainda que isso seja verdadeiro. Mas a base dele é: cultivem porque os impuros, eles têm qualquer endereço na eternidade, menos no reino de Deus. E se a palavra de Deus é verdadeira, e ela é, os impuros, diz o texto, os avarentos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Então, é o que a gente deve se lembrar. Esta é uma das bases para sustentar a minha e a sua moralidade. As nossas atitudes. Você precisa apenas saber se a Bíblia é a verdade. Você precisa apenas saber se aquilo que está escrito é verdade. Platão escreveu sobre a eternidade. Já estou encerrando. No seu livro A República, ele chamou de o mito de Er. Como é a vida após a morte? Lá ele fez toda uma ideia do que seria a vida após a morte. A única questão é, como é que Platão sabe como é que é a vida após a morte? Ele não tinha morrido. Ou alguém tinha falado para ele como que era lá? Quem voltou para contar? Nós temos um que diz ter voltado de lá. Jesus Cristo disse que voltou de lá. Voltou e disse como é, como será. Portanto, se Jesus ressuscitou de verdade, e ele ressuscitou de verdade, e se esse texto é a verdade, e esse texto é a verdade, é assim que nós devemos viver. Porque, sem sombra de dúvida, grande parte de muitos problemas de muitas pessoas tem a ver com pecados e vícios sexuais. Muitos e muitos divórcios, muitos, são ocasionados e gerados por perversão sexual. O homem que enjoou da mulher, dá uma descartada nela. A palavra de Deus diz que o caminho não é esse. Que esse caminho é um caminho de vergonha e de destruição. Mas nós fomos chamados para andar em santidade. Vamos ficar de pé?